Olá, tudo bem? Colegas locutores, amigos que nos acompanham no canal Realidade Locutor. Primeiramente, vou pedir para você se inscrever no nosso canal aqui do lado. Se curtir, dá um joinha. Deixa sugestões para o próximo vídeo. Deixa um comentário. Eu já tenho vários outros episódios gravados com sugestões, entrevistas com pessoas, com locutores, com outras pessoas relacionadas ao nosso dia a dia. Como eu já falei em episódios anteriores, quando eu cheguei nessa cidade, cheguei para trabalhar em Torres, né? Cheguei para trabalhar em uma rádio, onde eu ganhava R$470 por mês. Também já comentei que em épocas de campanha política eu ganho bastante dinheiro fazendo isso. E vou falar hoje sobre os prós e os contras, né? O preço que se paga para trabalhar em campanha política e o quanto se ganha com isso também. Essa do meu lado aqui é minha esposa, a Aline, mãe dos meus 2 filhos. Eu tenho também um filho mais velho, como eu já expliquei em um outro vídeo. Essa aqui é a mascote da casa, a Laura. Os nossos filhos estão na casa da minha sogra, então a gente está indo para lá agora. Então parte do que eu vou falar agora tem tudo a ver para onde a gente está indo. Por isso eu estou gravando esse vídeo dentro do carro mais uma vez. Quando eu cheguei em Torres para trabalhar na Rádio AM, na Rádio Maristela, eu morava na Vila São João, que é tipo um distrito aqui de Torres. E quando... Hoje está difícil de falar, tomei muito café, estou com sede. E quando, lá na Vila São João, na época, foi implantada uma rádio FM, uma rádio comunitária. Eu também trabalhava nessa rádio comunitária. Ajudei a fundar essa rádio na época lá. Eu até não sei como é que se atualmente a rádio que tem lá legalizada é a mesma desse projeto que foi lançado naquela época ou se é uma outra associação. Não sei explicar, não tem mais envolvimento com o pessoal lá e eu não sei dizer se é a mesma rádio ou não. Mas enfim, eu trabalhava nessa rádio AM. Como que eu entrei na política? De que forma que eu fui cair na política e como que eu me casei? Tudo começou assim. Eu trabalhava nessa rádio AM aqui de Torres, e quando eu vim para Torres, como eu já expliquei, eu vim numa situação muito difícil, com pouco dinheiro, quebrado, devendo, depressivo. E quando eu cheguei em Torres, eu me reencontrei aqui e decidi recomeçar a minha vida nesse local. E como eu já tinha errado muito no meu passado, eu decidi que em Torres eu não erraria mais. Eu começaria uma nova história, eu começaria uma nova vida e que eu não erraria mais aqui. Então eu vinha seguindo uma vida regrada, cuidando para não cometer erros e assim por diante. Certo dia tô eu, numa pré-campanha, acredito que há 12 anos atrás, isso, né? Primeira campanha. Não, 12 anos atrás. 13 anos. Não, 12 anos. 12 anos. Estava eu lá nessa rádio comunitária e chega lá um alemãozão lá, grandão, fala grosso, assim, perguntando quem era o Márcio, o locutor. Aí tá, conversa vai, conversa vem, ele me disse assim, ó, sou lá do interior, de Morrinhos do Sul, eu faço as campanhas políticas lá, boto o som e preciso de um apresentador. Eu nunca na minha vida tinha subido num palco para falar sobre política e tão menos me envolvido com política da onde eu vinha, né? Apesar da minha avó gostar muito de política e tá sempre indo em comícios, e quando eu era criança eu ia muito a comícios, mas eu nunca me envolvi com política, não sou filiado a partido nenhum, por mais que as pessoas me julguem muito nessa questão política, eu nunca me envolvi com política partidária. Ele perguntou, tu não faz lá uma apresentação no comício que vai ter tal dia? E eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada nessa época. Aí eu disse, olha, faço, né? Eu disse, eu nunca fiz, mas eu já apresentei festa. Se tu me disser o que tem... Não, é só tu falar o nome dos candidatos e o número dos candidatos, chamar eles e passar o microfone para eles falar. Lá fui eu fazer a tal da apresentação. Ele veio me buscar, eu cobrei R$50, né? Disse, não, me dá R$50 para fazer isso. Fui eu fazer o tal do comício. Cheguei lá, eu me lembro que eu peguei uma moto emprestada. Não, a moto não era emprestada, a moto era do meu irmão, do Daniel, que vocês já viram no vídeo aqui. Ele morava lá em Cruzilhada, ele não tinha vindo embora para Torres ainda, e ele veio aqui em Torres comprar uma moto.
Na verdade, eu comprei a moto para ele aqui, depois ele veio com outro amigo buscar essa moto. E essa moto estava comigo. E eu fui de moto, né, pro interior aqui. São 30 km de Torres. Na época não era asfaltado, tinha que pegar a estrada de chão e tudo mais. Hoje é tudo asfaltado. Eu me lembro que eu cheguei lá, nasci no centro da cidade. É uma cidade muito pequena, são 2 mil eleitores, né? 5 mil... 1.000 5... Hã? 1.000 eleitores, é 2.500 pessoas. 2.500 pessoas? Não, são 2.000 eleitores. Menos. Bom, enfim, de dados eu também não vou saber. Aí, cheguei lá para apresentar o tal do comício. Cheguei lá, tinha um caminhão com paredão de som em cima. Foi aonde eu encontrei o pessoal da Tropical Som, DJ Diego, que na época era menor de idade, era um menino que estava começando a trabalhar com o pai dele. O Eliseu foi o cara que me descobriu, então, esse que foi lá me convidar para fazer o primeiro comício, que hoje, inclusive, é meu padrinho de casamento. E cheguei lá e perguntei, o que tem que fazer? Não, assim, ó, tu vai pegar e tu vai dizer o nome dos locutores, o número deles, vai falar o slogan que tem no santinho de cada um e vai passar o microfone. Aí tô eu ali esperando começar o tal do comício e começa a vir uma carreata do outro partido. Gente, eu nunca tinha tido contato com campanha política de interior. Era tanto carro, tanto foguete, tanta bomba, tanto foguete, que eu fiquei assim meio que apavorado, né? Aí eu disse assim, nossa, mas o outro lado, né, o adversário, tem muita gente. Ele disse, não te preocupa que o nosso tem mais ainda. Inclusive tinha, porque a gente ganhou a eleição naquele ano. Então começou, eu subi pro palanque, começamos a ir muita gente. Na época tinha showmício e tal, só que nesse primeiro não tinha showmício, era só a apresentação, acho que era o primeiro comício. Eu apresentei o tal do primeiro comício e eles gostaram muito. Eu tinha uma forma diferente de apresentar. Eu fazia como se aquilo fosse uma festa, né? Eu fugia dos padrões que eles conheciam. Tipo, o cara chegava lá, passamos a palavra ao senhor fulano de tal, candidato a vereador número tal. Eu fugia desses padrões, eu apresentava o comício como se fosse uma festa. Eu botava a galera pra cima, eu fazia todo mundo sair do chão, tinha bordões. Então assim, ó, no primeiro comício eu já me destaquei. E aí, terminou o comício, eu desci, o irmão do candidato chegou assim, ó, quanto é que tu quer pra fechar 10 comícios comigo? Eu tinha cobrado R$50. Ele pegou e disse assim, ó, eu te dou R$1.100 pra te fazer os outros 10 comícios. Aí tu imagina, isso em 2 meses, eu ganhar R$1.100, eu que ganhava R$470 numa rádio. Pô, era muita grana. Eu ganhar isso em 2 meses, o que eu tinha que trabalhar quase 3 meses, eu ganhava trabalhando algumas horas e ainda fazendo um festão. Então era bom demais aquilo. A história começou, outras pessoas de outros municípios me conheceram naquele ano. Então aquele ano, eu não posso contar a história detalhadamente porque é muito longa, mas só para você entender, daquele ano eu terminei fazendo campanha município de Três Cachoeiras, município de Morrinhos do Sul, município de Praia Grande, isso fazendo palanque, palco. E gravava para todos esses municípios, gravava para Torres, gravava para Arroio do Sal, gravava para Três Cachoeiras, Terra de Areia, Mampituba, Praia Grande, Morrinho, São João do Sul, Passo de Torres. Então o estúdio trabalhava muito, eu ganhei muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Dinheiro que eu jamais imaginei ganhar na minha vida, né? Jamais imaginava, quando eu morava em Encruzilhada, eu ganhei muito dinheiro. E foi aí que subiu para a cabeça. Aí foi o primeiro tombo depois que eu vim para Torres. Como eu ganhei muito dinheiro, eu achei que eu podia tudo. E aí foi aonde eu me perdi de novo. Eu comecei a gastar demais, beberagem, bebia muito, capotei 2 carros. Não perdi a vida porque não era o momento. Deus não queria que isso acontecesse comigo, tinha outros planos. E por Deus eu continuo aqui. Lá nessa primeira campanha, eu também, um dos candidatos a vereadores era o meu sogro. E eu conheci o meu sogro, ela já tá rindo aqui, eu conheci meu sogro e a minha cachorra antes de conhecer a minha esposa. Então a Laura eu conheci antes de conhecer a minha esposa. E aí o que acontece? Terminei conhecendo a Aline nesta campanha política e a gente foi morar junto e depois casou e hoje a gente tem 2 filhos. Gente, eu fui ao fundo do poço, novamente.
tudo aquilo que eu tinha cometido lá em Encruzilhada, eu voltei a fazer, a me perder com dinheiro. Eu sempre tive muita facilidade em ganhar dinheiro, isso eu não posso negar, e continuo tendo. Só eu tinha e até tenho atualmente também um pouco de dificuldade em fazer a gestão desse dinheiro que ganho. Atualmente eu tomei providências para que isso não aconteça mais, e é onde eu vou contar em outros episódios, e até já contei sobre o estúdio, como isso aconteceu no estúdio, como que eu fiz essa transformação no estúdio. Então eu me enterrei em dívida de novo. Mas quando eu falo em me enterrar em dívida, eu não tinha condições. Tipo assim, ó, a gente tinha um Uno, tem um pardal aqui na rodovia, tem que reduzir. Nós tínhamos um Uno, eu trabalhava em rádio na época também, então eu já tinha subido de rádio, tinha ido para uma rádio melhor, quer dizer, na época era a melhor rádio que tinha na região, eu trabalhava lá. Eu tinha um Uno 92, né? Ou 91, eu acho, não lembro mais direito. Uno 91 financiado. O carro a gente conseguia pagar direitinho, né? Acho na época conseguia, né? Mas assim, ó, tipo, nós não conseguia pagar nem o aluguel direito. Para você ter noção do ponto que eu cheguei. Eu ganhei esse monte de dinheiro, eu botei tudo fora. Eu trabalhava numa rádio, eu fazia gravações para carro de som, e mesmo assim eu não conseguia me manter. O tempo foi passando, eu fui mudando, fui amadurecendo, consegui me reerguer de novo, fui me reerguendo com o estúdio, as locuções começaram a me reerguer. Foi o momento que eu decidi sair da rádio, disse, não, chega de rádio, isso não é, tá só me dando status. Então eu tinha o status de locutor da grande rádio, porque era a rádio mais ouvida na época, a mais famosa. Aí eu andava lá de Uno 91 financiado, não tinha dinheiro para pagar aluguel, devendo 3 meses de aluguel, e o patrão da rádio andando de Ranger, na época 0. Então eu decidi que aquilo ali não era o que eu queria para minha vida, que eu queria mais. Então o primeiro tombo, como é que eu me reergui? Tenho para dizer para você, se você tem uma mulher do teu lado que te ajuda, valoriza ela. O exemplo tá aqui, fazendo uma declaração de amor aqui agora. Mas ela me ajudou muito, ela me suportou por muito tempo, me ajudou a sair do atoleiro. Ela é enfermeira formada, nessa época ela já trabalhava, é enfermeira mesmo, não é técnica de enfermagem. Então ela já trabalhava em Morrinhos na época, né? Trabalhava em Morrinhos, ia pra lá todo dia. Depois ela passou a trabalhar em Torres. E eu comecei a me reerguer de novo. Eu saí da rádio, meu sogro na época me criticou, me disse assim, não, mas como é que tu vai sair da rádio onde tem um salário fixo? Ganhava 1.200 por mês. Ganhava 1.200 e mais as festas que eu fazia. Tô com muita dificuldade de falar, tomei muito café e tô com sede, precisava tomar água, não tem água. Resumindo, larguei a rádio, comecei a largar um pouco as festas de mão, porque as festas eu ganhava grana também, eu cobrava muito caro nas festas. Tipo, na época, pra tocar 1 hora eu cobrava no mínimo 500 reais. Isso era grana pra época, tá? Só que pergunta pra mim, pergunta pra Aline, o que a gente adquiriu nesse período? Nada, né? Nada. A gente só adquiriu dívidas. Eu larguei a rádio, larguei as festas um pouco, comecei a só cumprir os contratos que eu tinha e me dediquei ao estúdio. Eu vou fazer um vídeo futuramente mostrando onde é que era o meu estúdio. Quanto é que é a velocidade? 80? Ah tá, então passei certo. Mostrando onde é que eu comecei, onde é que eu fui parar depois e até chegar na sede própria, que é onde a gente está hoje. Aí eu comecei isso na sala de casa. Esse negócio começou a tomar proporções maiores. Logo na época aonde estava começando essas questões de gravações online, tinha alguns profissionais que já gravavam. Me lembro da Rádio Vinheta, do Valdo Moraes, me lembro do Nando, me lembro da Patrícia, acho que é Prebianca, Pati, ela também gravava, ela morava em Pelotas, mas ela saiu do Brasil. Então tinha um monte de gente que já gravava um monte, nem um terço do que é hoje. E eu saí e comecei a fazer isso em casa. Claro que eu já estava meio que preparado, porque eu já tinha as gravações dos carros de som ali da região, e mais umas festinhas eu conseguiria me manter. Bastava eu saber gerenciar aquilo que eu ganhava. Pulamos lá à frente, o negócio começou a dar certo, começou a virar uma empresa. Eu saí de dentro de casa e fui para aloquei no centro um espaço, fiquei lá por 1 ano, 2 anos, não lembro mais. Sou muito ruim de guardar datas e períodos. E o negócio virou um negócio. Logo no começo, teve uma época que eu ganhei muito dinheiro. Deu
dava muito dinheiro. Eu entrava lá às 7 horas da manhã e chegava a sair 1 hora da manhã, e dava muita grana mesmo. Eu não ganhava isso que eu vou falar agora, mas eu cheguei a movimentar no mês de dezembro, lá naquela época, vendendo pacotes, gente, vendendo pacotes. Vocês já ouviram um locutor? Eu não lembro o nome dele, mas eu vou citar ele nos vídeos aqui, porque eu vi ele explicando como é que ele trabalha com pacotes. E eu tenho certeza, tem muita gente que critica ele, mas eu tenho certeza que ele tá certíssimo do que ele faz. Se eu não me engano é Glenn o nome dele. Eu vou verificar e vou falar no próximo vídeo. E ele explicando como é que ele trabalha com pacotes. Eu trabalhava com pacotes. Comprava, revendia, vendia eu junto. Eu cheguei a movimentar em um mês, eu cheguei a movimentar 26 mil reais no mês de dezembro. Claro que isso aí tinha despesas e tinha que pagar locutores, e eu tinha empresa registrada, pagava imposto e tudo mais. Resumindo a ópera, gente, eu consegui me reerguer aos pouquinhos, fui mudando, fui criando sistemas diferenciados, e até foi aonde eu conheci o Alexandre, que está praticamente 6 anos com nós. E o Alexandre veio e começou como na produção, e foi aprendendo, e hoje em dia ele gerencia tudo. Isso eu já expliquei num vídeo anterior, a função dele e qual o papel que ele tem hoje na empresa, né? A questão de gestão, que é onde a gente conseguiu pagar as contas e pagar impostos em dia, conseguiu reerguer a empresa por um erro meu, porque dinheiro sempre teve, vender sempre vendeu. Todos os erros que aconteceram durante a empresa da Audio Impacto foram provocados por mim mesmo, eu mesmo que errei. A responsabilidade é toda minha, não é de ninguém mais a não ser minha. Então é isso. Então eu já falei sobre isso no vídeo anterior, sobre gestão. Se tu não é capaz de gerenciar o teu próprio negócio, contrata alguém para gerenciar o teu próprio negócio, que tu vai ter lucro. A princípio tu vai pensar que tu vai perder dinheiro, que tu vai ter que pagar alguém, né? Na verdade não, esse dinheiro ele vai retornar para ti, porque ele vai ser gerenciado de forma correta. Resumindo, me reergui novamente, comecei a ganhar dinheiro de novo, melhorei um pouco de vida, consegui comprar um apartamento, consegui comprar 2 salas comerciais, uma delas a gente trabalha atualmente, e consegui tocar a vida. As campanhas políticas se tornaram uma referência para mim, eu me tornei uma referência em campanhas políticas. Isso tem um preço, tu ganha dinheiro, mas também tu é taxado por política, e quando se trata de interior, isso é muito assíduo. Então tem pessoas que te odeiam e tem pessoas que gostam muito de ti, então metade do município te odeia e a outra metade gosta de ti. Graças a Deus, aqui no interior hoje isso já foi desmistificado, as pessoas já entendem que o Márcio é simplesmente um profissional. No começo, como o pai dela é muito político, e ela também e a família toda as pessoas achavam que eu também era do partido deles, e eu trabalhava pro partido deles, que teve situações que eu tive que sair escoltado pela polícia de dentro de festas, porque as pessoas queriam bater em mim, porque achavam que eu era o cara lá do partido tal. Então tem um preço que tu paga por trabalhar em campanhas políticas. Muita gente não gosta de ti e muita gente gosta. Mas eu vou dizer pra você que vale a pena, porque a questão financeira é muito boa, vale a pena. Eu construí muita coisa na minha vida trabalhando em campanhas políticas, e vale a pena. Tu paga um preço, mas vale a pena. Hoje em dia já mudou isso. Teve uma situação que eu quero citar, o vídeo já tá acabando, mas teve uma situação que assim, ó, o tio dela, irmão do pai dela, que é de outro partido, não queria que eu entrasse dentro de uma festa, que eu não botasse som dentro de uma festa, porque eu era do partido oposto. Te lembra disso? Claro que isso tudo acabou, as pessoas entendem que eu trabalho para vários partidos, trabalhei já pro PT, pro PP, pro PMDB, pro PSDB. Durante as campanhas que eu fazia palco, eu não faço mais palco, quando eu fazia palco eu trabalhava no município pro PMDB, no outro pro PP, no outro pro PSDB e no outro pro PT. Então eu não podia errar, né? No mesmo dia eu saía e fazia 4 comícios, eu só ia mudando de municípios. Então é isso, campanhas políticas, vida de locutor. O vídeo já ficou longo demais de novo. Eu digo que vou gravar vídeo de 10 minutos, mas isso é impossível, eu tô com 18 minutos. Isso fica horrível de postar, porque a nossa internet é muito ruim. Mas isso faz parte da minha realidade. Os tombos que a vida nos dá, os nãos que a gente recebe. A maioria dos problemas a maioria não, eu vou dizer que todos os problemas que eu tive na minha vida, todos foram provocados por mim mesmo. Não boto a culpa em ninguém. Não foi culpa da minha educação, não foi culpa de ninguém mais, a não ser minha própria. E por isso que eu disse que eu posso ajudar muita gente.
ouvindo a minha história e sabendo que você, se você está numa situação parecida com essa, você pode dar a volta por cima. Eu vou explicar muito mais em outros episódios, o assunto é muito grande, é muito amplo, essa área abrange muita coisa, dá para trabalhar para muitas áreas, tem muitas situações que a gente atua e dá para viver? Sim, dá para viver bem. Você já viu aí o depoimento do Alexandre, que ele só trabalha com isso. Eu atualmente tenho outros negócios, né, fora da locução, mas foram negócios que foram iniciados a partir da locução. Então, e a parte financeira que proporcionou eu ter isso veio da locução. Eu continuo sendo um locutor, vou continuar sendo até quando Deus permitir ser um locutor publicitário. Esses dias eu recebi um comentário dizendo assim: Márcio, por que não dá dicas de locução? Dicas de... Eu vou dizer pra você que eu não me sinto capacitado para dar dica de alguma coisa. Eu sou um autodidata no que eu faço, eu sobrevivo e muito bem com aquilo que eu faço, mas eu não me sinto capaz de estar dando dica para alguém. Eu não sou um locutor formado, eu não tenho DRT, eu não fiz uma faculdade, eu não fiz um curso técnico, eu fiz a escola da vida. Como eu já disse, já expliquei, eu cobro R$20 por off e 45 pelo um spot produzido. Então eu vivo com isso, dá para viver bem. Eu tenho certeza que ganho muito mais do que muito locutor, a não ser que ele for de rede muito grande para ganhar mais do que eu. E dá para viver assim, basta tu seguir regras, normas, respeito com o cliente. Gostou do vídeo? Curte aqui, te inscreve no canal, compartilha se tu achar necessário e acompanha aí. Deixa sugestões sugestões pra gente gravar outros vídeos aqui, tem muita coisa pra gente falar. Apesar de ser um vídeo sobre locução, eu gravo a maioria dentro do carro. Por quê? Porque é onde sobra um pouco de tempo, aonde eu posso conversar sem ser interrompido. E também a acústica do carro proporciona ficar um pouco melhor, porque eu não tô usando microfone nenhum. É isso, gente. Te inscreve no canal, se gostou dá um curtir, se não gostou também dá um dislike, não tem problema. Lembre-se, antes de criticar qualquer um e qualquer pessoa, vê se tu faz melhor do que ele. Eu vejo muita gente criticando outros profissionais que trabalham na internet vendendo pacotes. Pergunta pra ele, essas pessoas que vendem pacote, tipo esse locutor que eu não lembro, mas eu vou citar ele no próximo vídeo, que eu achei demais o vídeo dele, explicando sobre como é que ele trabalha com pacotes. Antes de você criticar ele, dá uma olhadinha na tua conta bancária, dá uma olhadinha no teu final do mês, vê como é que tu vive e vê como é que ele vive, vê como é que tá a tua situação financeira. Eu vou ter certeza, se ele administra bem o que ele ganha, ele vive muito melhor do que muita gente que ganha salário fixo de R$5.000 por mês. É isso, gente, um abraço, o vídeo tá longo demais. Esse é mais um vídeo da realidade de locutor. Espero ter ajudado alguém, explicando alguma coisa. Quero ajudar mais, para isso preciso de sugestões. Desculpa a forma que eu falei, realmente tomei café demais e precisava tomar água e não tomei antes, então estou bem ruim para me expressar. Abração, Deus abençoe a todos vocês aí, bons negócios.